Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a escala espírita. Do Livro dos Espíritos, está na pergunta 100 em diante. Pode ser? Sim, fica à vontade. Os espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado, alcançado. É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões. Então não é aquela coisa estanque, termina aqui, começa ali. Há umas nuances, né? Não obstante, no entanto, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a três ordens principais, até para facilitar. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição. São os espíritos puros. Vai demorar, hein, para a gente chegar a Sim. atingir um supremo grau de perfeição. Na segunda ordem estão os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Eu penso que né, nessa fase de planeta de regeneração é mais ou menos assim, né? O desejo do bem deve imperar. O mal ainda vai existir, mas o bem vai se sobressair. Caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria. Na terceira ordem, que somos nós, são os que estão ainda na base da escala, são os espíritos imperfeitos. E o doutor Inácio, nesse livro, Carta aos Espíritos, ele fala que ele nem chegou na base. E ele é um espírito de certo teor espiritual já elevado, doutor Inácio Ferreira, e ele não se coloca, ele fala que nem chegou na base. Então, vamos dizer, né? São os espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância, o desejo de todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Então, olha só, as más paixões retardam a nossa marcha para evoluir. Caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito, nós ainda. Quando a gente às vezes se preocupa com alguma coisa que é da matéria e não dá tanta importância à coisa espiritual. A gente dá mais valor às coisas materiais do que às espirituais. A Verdade. transição é insensível, como ele fala, não há aquela coisa demarcada, pois nos limites, as diferenças se apagam. Como nos reinos da natureza, ou ainda nas fases, né, dos animais que vão passando dos reinos, de um reino para outro, não é uma coisa demarcada. Ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Aí achei fácil da gente entender, porque vem o bebezinho, depois ele vai se desenvolvendo, quando você percebe, ele já está na primeira infância, e não tem uma linha demarcando, ela é uma sequência, né? Verdade. Depois vem a pré-adolescência, adolescência, eu acho bonito isso, né? Essa comparação que ele faz. E Verdade. agora a gente pode passar para os gráficos, aí eu vou te mostrando e vou falando. Vamos ver aqui. Então ele começa: todos nós temos uma centelha divina. Nesse primeiro gráfico, por isso que eu falei da escala espírita, esse círculo pequenino é a centelha divina, que ela é imutável. Ela está ali para ser despertada. A parte mais larga somos nós, fazendo a comparação até com a escala. Espíritos imperfeitos. Ali estão todas as nossas dificuldades, paixões, as nossas Que tá bom? falhas. E há momentos em que o nosso eu vai se sobrepor. Aí por isso que a pessoa às vezes fala, mas nós temos poder sobre essa centelha divina? Não, mas aí que está o livre-arbítrio. Deus está aguardando. Haverá momentos em que nós vamos deixar, como falou lá atrás, essa centelha divina dar o tom. Aí ela se amplia mais. E isso, às vezes, não é numa encarnação, Entendi. entendeu? Vai demorar um pouco mais. Olha, aqui a centelha divina já se expandiu um pouco mais. Ela já se estendeu, ou seja, a gente já foi deixando um pouquinho de tanto egoísmo, olha lá. Se quisermos, através da vontade divina, ela se expande na nossa vida. Então, aquela faixa mais estreita já é a nossa personalidade que não está mais dando
ordens, vamos dizer assim, que não está mais se manifestando tanto. Já aumentou um pouco a centelha, né? Era um círculo pequenino, ali já se ampliou. Uma coisa que a gente não pode dizer é quando que isso... Porque é gradual. Tem que ter a vontade, por isso que a importância da potência da vontade, que aí ela vai despertar outras potências, e a gente ter a consciência de querer melhorar. Porque não tem momentos que você não se aguenta? Eu tenho um amigo que fala, tem hora que eu não me aguento. Já estou cansado de ser como eu sou. Porque cansa. Aí você tem que partir para uma coisa diferente, que é o que vai te levar para você crescer moralmente, espiritualmente. E quanto mais no início da escala evolutiva, mais primitivo, os seres são mais egoístas. Ah, com certeza, né? Porque a gente ainda traz do primitivismo. A gente, na base dessa escala, a gente está muito perto do animalismo, né? O egoísmo, a luta pela sobrevivência, a sua rispidez, dá licença da palavra, a brutalidade, vem ainda dos animais. E a gente ali está muito pertinho ainda. Se você não despertar para o ser de luz que você é, que nós somos, a gente não dá vazão para que essa centelha se amplie. E você vê, basta tão pouco, como a gente estava falando agora. A espiritualidade toda está ali te ajudando, esperando que você desperte. Porque uma vez que você consegue, você não volta. O espírito não regride, ele pode marcar passo, né? Fica parado no lugar. Mas ele não regride. Então já é um momento bom, né? É luz e sombra ao mesmo tempo. Por isso que nós temos essa dualidade. Somos luz e somos sombra. Vamos ver o que a gente quer mais. Aqui aumentou mais um pouquinho em nós a centelha. Ela já está dando um tom, você vê, a faixa estreita, eu pintei assim, porque eu gosto de pintar, a faixa estreita é o nosso eu já pouco influenciando. Estamos deixando que essa centelha se amplie. E vem a felicidade, acho que vem tudo de bom, né, para nós. Mas isso eu penso que não é só numa reencarnação. Haverá aqueles que avançam mais rápido, eles conseguem, talvez, evoluir assim. André Luiz fala que é difícil espíritos completistas, numa reencarnação, resolver tudo. É muito difícil. São muito raros. Sim, completar pelo menos tudo que se propôs no plano espiritual, né? E a que veio, né? Aquilo que você se propôs a vir e a terminar, melhorar, é difícil. Porque às vezes a gente dá um passinho, dali a pouco, no outro dia você dá 2 passos para trás, né? Por isso que essa orientação do Santo Agostinho, eu quero sempre ter em mente. E ter a coragem de, no dia seguinte, pedir desculpa para a pessoa. Sim. Mas eu conheço pessoas, é um outro modo também maravilhoso, não sabe pedir desculpa, mas te dá flores, te compra um chocolate. Isso eu falo em família, né? Sim. Esposo, esposa. É um modo de dizer, né? Ela ainda não tem coragem, ela não tem ainda a força, essa potência, a vontade de dizer, olha, olho no olho, desculpa, ontem eu fui grosseiro, eu falei isso, aquilo. Mas percebeu, tanto percebeu que vai querer compensar com um gesto generoso, né? Perfeito. De dar uma flor para você, faz um carinho, dá um presentinho. E a gente tem que entender isso, porque às vezes para a pessoa é difícil. No começo, como falou, as nossas dificuldades, o que é para mim fácil, às vezes para você não é. E o que é fácil para você, para mim não é. Por isso que está bem frisado no Espiritismo, Allan Kardec falando, né, que o nosso esforço é para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Porque às vezes a gente se compara com o outro e em um aspecto e já se desestimula, né? Pô, aquele lá é tão caridoso, é tão bom, eu tô aqui tão limitado. Mas às vezes a gente tem outras virtudes, outras qualidades, né? E o importante é não se comparar, né? Porque a gente não sabe, quanto tempo aquele espírito tem, né? E também o que ele já passou para vencer aquilo ou não. Por isso que na família é um ambiente assim muito propício, é um laboratório. O lar assim é um cadinho de purificação. É um laboratório ali na prática de você mostra para o outro que você pode colaborar. É uma colaboração, eu penso. É uma contribuição que um pode dar para o outro. O outro tem uma dificuldade, eu vou tentar
ampará-lo naquela dificuldade e vice-versa, Verdade. não é? E haverá o momento em que nós já deixaremos que essa centelha divina viva por nós. Aí é o espírito puro. Aí Ainda eu vai não sei se eu vou demorar. falar uma frase, não sei se você separou essa frase de Paulo, né? Já não sou eu mais que vive, Mas é mas o Cristo que vive em mim. aí Com já é para quem certeza. já atingiu esse patamar Já. aqui, né? E ele vai exteriorizar. E essa centelha divina dele, que já tomou conta, ele vai exteriorizar para todos ao seu redor. Porque ele já, como falou Paulo, e você falou muito bem lembrado, já não é mais ele, a persona, é o Cristo vivendo. Então eu achei esses gráficos de uma maneira simples, até Sim, peço sim. desculpas, mas para Não, mim me bonito. ajudou muito a entender. Não, muito, ficou bem, Enquanto bem que didático. enquanto que aquela centelha tá ali pequenininha, sou eu que estou mandando, eu, personalidade, É, nessa minha encarnação, não eu espírito, eu persona. sim. E depois, conforme você vai melhorando, você vai compreendendo. É uma reencarnação, mas não tem importância, né? A gente leva, porque a gente não perde o que a gente adquiriu. Então você leva metade disso, já tá Por um isso que a pouco gente diz bom. que é um retorno, né, para Deus É, e Jesus é o caminho. Porque exatamente. se a gente tem a centelha divina em nós, é porque através do nosso livre-arbítrio a gente acredita que tem escolhas melhores do que viver a vida reta, né? Como a gente estava achando, né? Por isso que é o Cristo que fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. E no Evangelho tem uma frase bonita que eu marquei: a alma só se eleva a regiões superiores através da dedicação ao próximo, da sua abnegação ao próximo. Porque o próximo é a nossa ponte de ligação com o Pai. Perfeito. Porque enquanto a gente está pensando só na gente, o que está imperando? O egoísmo, a vaidade e todas essas, os filhotes, né? Todos os que estão assim na mesma faixa de vibração. E quando você já deixa de olhar tanto para você, igual uma mãe que às vezes tira de si para dar para o filho, ela está esquecendo dela. Não temos esse exemplo nas famílias? Sim, Quantos casos? Às vezes a mãe deixa de comer para dar para os filhos. E outras coisas, né? Deixa às vezes de fazer umas coisas que ela gostaria. Então, é um exemplo da quando a gente, como você falou, bem lembrado, já é o Cristo que vive em mim. Que bonito, né? bonito. Então, como ele fala, disse o Cristo: brilha a vossa luz, estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, em sintonia com o divino. E aí, quando alguém pergunta se a gente tem maior poder, não, mas é o livre-arbítrio que é respeitado. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.